Olá, bom dia, que o Senhor te abençoe. A palavra de Deus que nós iremos ler hoje é bem conhecida, tanto por aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam, como por aqueles que apenas ouvem. Esta palavra é muito conhecida. Mas Deus vem aqui nos lembrar, porque quando Josafá ele vai a Deus por causa de todo o levante que estava vindo contra ele, para o território onde Deus mesmo o colocou e colocou o seu povo, ele vai a Deus. E por que ele vai a Deus? E por que ele vai orar a Deus? Moisés, diante das situações que surgiam no deserto, aonde o povo ele reclamava, murmurava, trazia o seu conhecimento, Moisés ia falar com Deus. E Ana, que vivia uma amargura na sua alma, ela derramou a sua alma no altar. Ela derramou a amargura da sua alma, dizendo com as minhas palavras, aos pés de Deus. E eu poderia trazer aqui vários testemunhos, inclusive do nosso irmão Jesus Cristo, que sabendo da palavra que a sua vida carregava, orou ao Pai, que se fosse possível, passasse dele aquele cálice de sofrimento, mas que fosse feito a vontade de Deus, né? E não a dele. Então, a palavra de Deus que nós iremos ler, eu irei ler na versão de hoje, porque o Senhor, ele quer lembrar a mim e a você. Salmos 91. Vamos ler comigo a palavra de Deus. Na versão de hoje diz assim: a pessoa que procura segurança. Essa pessoa procurar é se movimentar, é ação, é posicionamento. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Então, esta pessoa tem um hábito, tem uma maneira de viver, de buscar em Deus segurança e proteção, e habita debaixo da sua sombra. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Esta pessoa que procura em Deus segurança e proteção pode dizer para ele que confia nele, que ele é o seu protetor, que ele é o seu defensor. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. É uma promessa na palavra de Deus. Que este e esta, que tem essa maneira de viver, a sua segurança, a sua habitação, não está em coisas físicas. Está em um Deus invisível, mas que é mais real do que essa mesa que apoia a sua palavra. Quem está falando agora, você que ouve, é o próprio Deus. Tenha temor. É Ele que está falando. É Ele que está prometendo. E Ele está dizendo: livrarei você de perigos escondidos e de doenças mortais. Você que confia em mim. Você que tem a mim como seu protetor, como seu defensor. Então o Senhor está dizendo: eu te livrarei de perigos escondidos. Ou seja, você não sabe, mas Ele sabe. Porque Ele é o teu protetor. E de doenças mortais. O diabo tocou na saúde de Jó, mas Jó não morreu. Ele suportou o sofrimento até que Deus mudou a sua sorte, até que Deus mudou o seu cativeiro.
Então você que confia no Senhor e alguma área da sua vida foi afetada, assim te diz o Senhor, Ele mudará a tua sorte. Você que tem o adorado, você que tem se prostrado, tem se humilhado, mesmo tendo áreas da sua vida afetadas. E essas áreas afetadas, diz o Senhor, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe angústia, fez você perder o sono, porque assim Jó se encontrava, diante das perdas, diante da dor, diante do mal que lhe sobreveio. Mas o Deus a qual ele confiava, a qual ele profetizou, a qual ele falou, nu eu saí do ventre, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu falaria contra o próprio Deus, falando com a minha linguagem? Porque a mulher de Jó queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Jó não tinha companhias boas. Jó não tinha alguém que pudesse o consolar, que pudesse estar com ele diante daquela aflição, que pudesse trazer um alívio para o seu sofrimento. Não. Jó tinha pessoas que o enchiam de culpa. Tinha pessoas que o direcionavam ao caminho errado, amaldiçoar o Deus que o abençoou, amaldiçoar o Deus que permitiu a desgraça. Isso é um mau conselho. Era o que o diabo esperava. Que ele amaldiçoasse Deus. E não que o continuasse adorando. E não que continuasse se prostrando a Deus. E se rendendo a Deus. E amando a Deus. Mas isso também não impediu Jó de chorar, de sofrer. Porque as perdas eram reais. Não era historinha de Cinderela. Os filhos dele morreram. As finanças foram tocadas. A sua saúde foram tocadas. Foi tocado em várias áreas. Mas o poder de Deus o restituiu de todas as perdas. Os filhos ele encontraria no céu, mas Deus deu para ele outros filhos. Então vamos continuar, porque o Senhor está a falar com você, está a falar comigo, que o nosso posicionamento de confiar nele, de adorar ele, de chorar aos pés dele. Ele está dizendo, eu vou te livrar de perigos escondidos. Eu vou te proteger das armadilhas do mal. É o que a palavra está dizendo, não é, Lilian? E de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Não. Quem ousaria entrar debaixo das asas de Deus? Você está lá, eu estou lá. Estamos protegidos por Ele. Estamos protegidos por Ele. E a fidelidade dele é um escudo. É o escudo, é o nosso escudo. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Por isso que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? A palavra de Deus, ela explica, porque Deus, ele é verdade. Ele não ilude ninguém. Se não há essa prática, se não há esse hábito, se a sua segurança está na Síria, a sua segurança está no Egito, a sua segurança está nas ferramentas, a sua segurança está nos cavalos, nos carros, nas finanças, você faz uma autoanálise. É em Deus que está a sua segurança? Ou é no que você tem? A palavra de Deus continua. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Você não terá medo. Por quê? Porque Deus te protege. Sua alma está alicerçada nele. A sua confiança está nele. A sua proteção está nele. A fidelidade dele é como um escudo. Então, por isso que a gente não vai ter medo. Não vai ter medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia.
Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Então, ainda que 1000 pessoas sejam mortas do seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará, a sua visão verá como os maus são castigados. Os maus são castigados. Você fez, isso é movimentação. Eu me posicionei. Eu me decidi. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu estou agindo. E qual é a minha ação? Qual é a minha posição? A minha posição é: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Não. Você fez. Você tomou a decisão de fazer de Deus o seu protetor, de fazer do Altíssimo o seu defensor. Por isso diz a palavra de Deus, por isso diz o Senhor, porque é as palavras dele. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos. Para quê? Porque os anjos vão segurar na minha mão e na tua mão. Porque os anjos vão segurar na minha mão e na tua mão. Para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpente venenosa. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. No verso anterior diz que os anjos segurarão em nossas mãos para que a gente não venha se ferir em pedras. E no próximo diz que os nossos pés vai pisar, vai esmagar leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei, Deus dizendo, Deus prometendo. E ele é fiel, ele não é como os homens que dizem uma coisa hoje e muda amanhã. Ele não é como um faraó que tem uma mentalidade, muda a mentalidade e começa a te fazer sofrer. Não! Deus, ele é fiel ao que ele fala. Ele é fiel à sua palavra. Ele tem caráter. Você pode ter conhecido pessoas que não têm caráter, que te prometeram, que fizeram alianças e que te roubaram, que te traíram, que te machucaram, mas o Senhor está dizendo, aleluia, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quem Deus vai salvar? Quem Deus vai proteger? Aqueles que me amam, ele diz. E protegerei os que me reconhecem que sou Deus, o Senhor. Quando eles, no momento, olha outra promessa. Quando eles me chamarem, eu responderei. E estarei com eles nas horas de aflição. Então existe aflição, existe dor, existe problema, mas olha a promessa. Não vai estar sozinho, não vai estar sozinha. Quando eles me chamarem, eu responderei. E estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei. Ó, não tá só
e ainda vai ser livre. Livre da aflição, livre do problema. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Não. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Quem vai fazer com que eu e você sejam respeitados? Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Deus mostrará que está comigo e com você. Eu tinha uma outra palavra para trazer aqui no Restauração da Alma, mas antes de entrar, o Senhor disse: quero que você leia os Salmos 91 e lembre ao meu povo a promessa que está sobre a sua vida. Eu não sei o problema que você está passando agora, que tipo de choro, dor e aflição, mas o que Deus está dizendo para mim e para você é que diante dos perigos, é que diante das aflições, é que diante dos problemas, Ele está conosco. Ele nos protege, Ele impede que o mal nos alcance, Ele está conosco em todos os momentos. A sua fidelidade é um escudo para nós. Então, Ele diz para mim e para você: não temas, porque eu, Senhor, estou com você. E vocês verão como os maus são castigados, diz o Senhor. E vocês verão como os maus são castigados, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.